Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento quero deixar uma palavra aqui para os irmãos meditarem de a maneira correta que nós deveríamos apresentar Jesus, apresentar o Espírito Santo e apresentar o Pai Eterno, ou sempre que nós falássemos no nome do Pai Eterno, citar Ele de uma forma como João, apóstolo, cita, na grandiosidade, na beleza, no poder, na graça e na virtude que Ele é digno, e na exaltação e adoração que Ele é digno. João diz às 7 igrejas da Ásia, quando ele saúda as igrejas, ele diz em nome de quem ele está saudando. E quando ele cita o nome de quem ele está saudando, aí ele coloca a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus naquela posição de que eles são dignos de estar e de receber toda a glória e toda a adoração. Ele disse, João, graça e paz da parte daquele. Aqui, quando ele saúda as 7 igrejas da Ásia, ele diz, João, as 7 igrejas da Ásia, graça e paz, ou seja, multiplicada. Em algumas versões está escrito assim. Daí ele faz a saudação. E daí ele diz em nome de quem ele está saudando. E o Apocalipse é muito importante a gente entender como o Apocalipse foi escrito. Porque ele é escrito seccionado e de maneira grandiosa, esplendorosa e maravilhosa. Ele diz que está saudando em nome do Pai, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E em nome de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para seu Deus e Pai. A ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Em algumas Bíblias, algumas versões diz, ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação para sempre. Amém. E ele diz, e eis que vem com as nuvens, ou ele é aquele que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se prostrarão diante dele, sim, amém. Em algumas versões fala todo joelho, toda língua confessará, toda tribo, que ele é o Senhor. E quando João termina de dizer, fazer essas situações, em nome de quem ele está saudando as 7 igrejas que estão na Ásia, veja que o versículo 4, já da segunda parte em diante, 5, 6 e 7, é só ele posicionando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele está dizendo para as igrejas da Ásia em nome de quem ele está saudando as igrejas. Aí, para confirmar o que João fala, no versículo 8, o próprio Senhor fala, dizendo, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Que coisa gloriosa, meus irmãos, o próprio Senhor fala e endossa aquilo que João fala. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor quando você entende. Quando você entende a palavra de Deus, você não quer mais parar de falar, de meditar, de pensar sobre ela.
porque é glorioso e maravilhoso. Quando João, nesse versículo 4, 5, 6 e 7, apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois o próprio Jesus endossa isso, o próprio Senhor endossa. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, o que ele está dizendo aqui no versículo 8, ele está confirmando o que João falou no versículo 7, 6, 5 e 4. Quer dizer, confirmando que é verdade o que João falou. E isso é magnífico, isso é magnificíssimo. Coisa maravilhosa e gostosa. Pense nessa palavra, pense na posição que João coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois o próprio Deus confirma. Isso nos leva a meditar com mais profundidade, irmãos, quando nós vamos mencionar o nome do Senhor. Isso nos leva a tomar cuidado quando nós vamos mencionar o nome do Senhor. Isso nos leva a ser mais prudente quando vamos mencionar o nome do Senhor. Isso nos leva a ser mais cauteloso quando você entende a posição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso faz com que você seja mais cauteloso em tocar no nome do Senhor, em concordar com qualquer coisa que falam no nome do Senhor. Porque o nosso Deus é magnificentíssimo, conforme disse Davi. Que coisa gloriosa, maravilhosa, meus irmãos, a gente saber disso. A gente saber disso, que nós não servimos um Deus qualquer, um Deus sem história, um Deus sem presente, um Deus sem passado. Não. Nós servimos um Deus que viveu, que vive, que viverá para sempre. Nós servimos um Deus que batalha pelo seu povo, que luta pelos seus servos, que está sempre atento ao nosso clamor, que nos ouve e nos responde. Nós servimos um Deus que trabalha pelos seus servos enquanto os seus servos dormem, desde que você realmente seja um servo do Senhor. Oh, que coisa gloriosa, magnífica! É a gente ter segurança de que você vai deitar, vai dormir, e tem um Deus que zela por ti, um Deus que cuida de você, para que o inimigo não te toque, para que o demônio da mortandade não passe na tua tenda, para que as setas que voam não passem na tua tenda, para que as desgraças e as pestes que andam pelo mundo não cheguem na tua tenda, não cheguem no teu lar, não cheguem na tua família. Que coisa gloriosa é saber que tem um Deus que zela por nós enquanto nós dormimos. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Demônio nenhum chegará à tua tenda. Porque o nosso Deus cuida de nós, nosso Deus cuida de mim, o nosso Deus cuida de você, o nosso Deus cuida da nossa família, do nosso lar. Se você crê no Deus que você serve, você reverencia, e você respeita, e você adora, e você ama o Deus que você serve, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã. Ainda que palavras de maldição sejam lançadas contra a sua vida, ainda que palavras malignas sejam lançadas contra a tua vida, praga nenhuma chegará à tua tenda, e ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará. Porque você serve um Deus que corta o arco e quebra a lança e queima as carruagens no fogo. Servimos um Deus que traz à tona aquilo que não existe, que abre porta onde não tem porta, tira água da rocha, abre caminho no mar e passagem no rio, anda por baixo da água, não se afoga, anda por cima da água, não se afunda, entra na fornalha, não se queima, desce na cova dos leões e não é devorado. É esse o Deus que nós servimos.
É esse o Deus que está conosco, é esse Deus que está comigo, é esse Deus que está contigo. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra no teu coração e tenha mais referência quando você for mencionar o nome do nosso Deus. Porque Ele é santo e sobre toda a sua existência e sobre toda a sua maneira de viver. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E grandioso, poderoso e excelso e magnificentíssimo. Deus te abençoe e te guarde nessa noite em nome de Jesus. Amém.